três atividades, três tópicos para a aula de hoje, tá? Esse aqui é o primeiro, foi uma revisão, esse vai ser mais curto, os outros já vão ser um pouco mais trabalhados, tá? Essa é a revisão da aula passada, mas vamos fazer aqui uma vez que nem todo mundo assistiu a aula, tá? Então nós temos aqui os articuladores de situação e ordenamento, são muito importantes na redação, vai ajudar muito a redação de vocês a evoluir organizadamente, ganhar pontos aí na quarta competência, tá? Então os articuladores, os de situação, são marcadores discursivos, certo? Como conjunções, advérbios, preposições que conectam os segmentos dos textos. Pode ser orações, períodos, parágrafos. Então todos os parágrafos têm que estar conectados entre eles. Então eu terminei um parágrafo, vou começar outro, tem que ter um conectivo. Eu terminei um período, vou começar outro, tem que ter um conectivo. Terminei uma oração, vou começar outra. Ou ela vai ser ligada por vírgula, se for uma coordenada sindética, ou vai ter que ter um conectivo, se forem coordenadas ou subordinadas. Tá? Coordenadas sindéticas, né? Ou subordinadas. Vamos lá. Já os articuladores de ordenamento vão indicar a ordem, que vem em primeiro lugar, que vem depois, que vem em terceiro, que vem em segundo lugar, que vem na consequência, o que encerra. Então nós temos aqui, olha só, em primeiro lugar, em segundo lugar, pode ser em primeiro plano, em segundo plano, em primeira análise, depois, em seguida, enfim, afinal, por um lado, por outro lado, consequentemente, tudo isso aí. Além disso, ademais, outros sim são articuladores de ordenamento. Certo, pessoal? Vamos ver aqui os exemplos. Rotinas saudáveis. Atualmente, o estresse e o dia a dia corrido, a velocidade da sociedade, a má alimentação, a falta de descanso, entre outros inúmeros fatores, vem ameaçando a qualidade da saúde das pessoas. Apesar de ter uma maior longevidade, o homem não está satisfeito. Ele quer, além da vida longa, envelhecer com saúde, sem dor, ativo. Mas, para tanto, há um preço. Principalmente, ter uma rotina saudável é vital para o corpo e para a mente. O dia rende mais, os níveis de estresse baixam, sentimos-nos mais dispostos, por conseguinte, conseguimos ser mais produtivos no trabalho e em casa. Mas o que é preciso para ter uma rotina saudável? Fiz uma pergunta. Primeiramente, tudo começa com uma boa alimentação, uma dieta equilibrada, evita a obesidade, acidez estomacal, desnutrição, fraqueza e melhora a saúde intestinal, facilitando dessa forma a produção de energia para o corpo. Em segundo lugar, é importante realizar atividades físicas diárias. Elas ajudam a baixar o colesterol, manter o peso, fortalecer a musculatura e liberar as toxinas. Portanto, a alimentação e atividades físicas trabalham juntas para promover a saúde. Então, olha só, pessoal, rapidamente aqui. Atualmente estou começando a redação. Eu posso começar com atualmente. Certo? Eu posso colocar em décadas passadas, em anos anteriores, as gerações passadas. Por volta do ano, vai lá no ano tal. Certo? Hoje em dia. No Brasil, eu posso, em vez de tempo, marcar lugar também aqui, iniciando a minha redação. Esses marcadores de tempo e de lugar eu posso iniciar. Outros não. Eu começo, primeiramente, não. Eu estou começando a redação, primeiramente eu tenho que pelo menos citar alguma coisa, explicar, dizer qual é o tópico, qual é o assunto, para depois entrar com primeiramente. Ou seja, sobre isso, primeiramente eu vou falar isso. Certo? Então, primeiramente não vai caber aqui, iniciando o primeiro parágrafo. Então, iniciando o primeiro parágrafo, apenas os marcadores de tempo e de lugar. Certo? Aí temos aqui principalmente, ou seja, aí ele cabe aqui, no primeiro parágrafo. Certo? Esse principalmente é a princípio, principiando, iniciando. Certo? Por conseguinte, ele falou algo aqui e deu uma consequência. Aí cabe. Certo? Aí ele vem aqui, ó, primeiramente. Professor, primeiramente, já no terceiro parágrafo. Primeiramente seria interessante no segundo parágrafo, né? Para iniciar ali, ó, terminei de falar sobre algo, primeiramente vou iniciar minha discussão sobre isso, tudo bem. Mas no terceiro está certo, por quê? Porque ele faz uma pergunta. O que é preciso para se ter uma rotina saudável? Aí vai primeiramente, em primeiro lugar, eu preciso disso, então cabe aqui primeiramente. E o em segundo lugar, cabe aqui. Certo? Ok. Dessa forma já é um ordenador de situação, né? Tá me dando, olha, com isso acontece isso.
Portanto, estou concluindo o parágrafo, fechando a minha redação. Então eu tenho aqui de situação, hoje em dia, temos aqui de ordenamento, dando a sequência, principalmente, por conseguinte, aí depois, primeiramente, respondendo a pergunta, em segundo lugar, e o finalmente aqui o portanto. Tudo bem? Então, esses conectivos têm que estar entre os parágrafos e entre os períodos. Não esqueçam disso. Já falamos. Isso aqui tudo já foi falado. Olha só, modificação agora. Agora ele começou iniciando essa redação com esse parágrafo aqui. Atualmente, o estresse e o dia a dia corrido, ok, atualmente cabe. Aí ele vai no segundo parágrafo. Portanto, mas eu não vou concluir minha redação, então só inicio um parágrafo com portanto, assim, dessa forma, se ele estiver concluindo a redação, se for o último parágrafo. Ah, professor, eu só posso usar isso aqui no último parágrafo? Não, pode usar no primeiro, no segundo, no terceiro, desde que não seja iniciando o parágrafo. Certo? Agora, se eu estou concluindo o meu parágrafo, eu posso usar um logo aqui? Não posso. Né? O logo tem que vir para o final, pessoal. Nesse caso não cabe porque eu estou fazendo a pergunta, não precisaria dele. Mas o logo, ele cabe até no final do parágrafo. Se eu estou fazendo alguma coisa, concluir algo, aí eu posso colocar no final do período. Estou iniciando um período, e aquele período não é o último período do meu parágrafo, ele não inicia aquele último período. Estou iniciando um parágrafo, ele não é o último parágrafo da minha redação, ele não inicia aquele parágrafo. Certo? Então tem que ter cuidado com isso. Então, os conectivos de conclusão, ou eles, para iniciar um parágrafo, só o último, eles podem estar finalizando qualquer parágrafo, finalizando qualquer período, não tem problema. Agora, para iniciar parágrafos e períodos, tem que ser o último parágrafo ou o último período do parágrafo. Ok? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Para a próxima. Bom, contudo, ele passou para outro parágrafo, isso é a continuação do texto. Ele falou, contudo, as rotinas saudáveis não se resumem à boa alimentação. Ele falou lá que nos outros parágrafos que é só sobre rotina, só sobre boa alimentação para as rotinas saudáveis. Mas ele diz, olha, não tem só isso não. Ou seja, contudo, a situação tem uma situaçãozinha contrastante aqui. Além disso, eu preciso, né, além disso, soma-se a alimentação, dormir bem, para reposição de energias, né? Regeneração muscular. Ele fala que também sobre beber bastante água. Por fim, eliminar o estresse. Olha só esse parágrafo que é interessante. Há uma enumeração de atitudes que têm que ser tomadas para as rotinas saudáveis, certo? Ele diz assim, ó, contudo, as rotinas saudáveis, iniciando aqui, ó, não se resumem à boa alimentação e à prática de esportes. Vamos lá. Aí ele começa, depois de se alimentar bem e praticar atividades físicas, é importante beber bastante água. Então tem uma sequência, eu faço isso, depois disso, beber bastante água, né? E se alimentar bem. Então praticar esporte, beber água e se alimentar bem. No mínimo, 3 litros por dia. Ponto. Soma-se, ou seja, ele poderia colocar além disso, que o soma você pode colocar além disso também. Soma-se a isso, dormir bem. É essencial, pois é essencial para a reposição de energias. Repouso e regeneração muscular. Por fim, eliminar o estresse. Então ele coloca algo que tem que ser feito, o que tem que ser feito depois, algo que é paralelo a esse que tem que ser feito depois, e depois ele finaliza na sequência. Primeiro isso, depois isso e finalmente isso. Então ele usa esses conectivos aqui. Depois, soma-se a isso e, por fim, finalizando. Poderia colocar finalizando, né? Finalmente, eliminar o estresse, o que pode ser conseguido através de atividades prazerosas em companhia da família. Então ele usa ali um numerador, são articuladores de sequência, né? De ordenamento. Depois, soma-se a isso, por fim, consequentemente, consecutivamente, pode usar na sequência ali para organizar o texto, quando eu coloco uma sequência de ações. Então fica essa dica para vocês, para organizar o texto de vocês. Certo? Bom, esse exercício nós vamos pular.
Vocês já compreenderam? E aí vamos passar agora, fiquem atentos, já vou mandar o outro vídeo para vocês.